Gente, olha só, em pronunciamento à imprensa nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que continua defendendo a decisão de tirar as tropas do país, do Afeganistão, mesmo após as imagens de caos e a retomada do poder do país pelo Talibã no último domingo. Abre aspas, depois de 20 anos eu aprendi da forma difícil que nunca haveria um bom momento para tirar as forças do local. É por isso que elas continuavam lá. Estávamos cientes do risco, tínhamos nos planejado para eventuais contingências, mas sempre prometi ao povo americano que sejamos diretos. A verdade é que esse desdobramento ocorreu mais rápido do que nós prevíamos, assumiu Joe Biden, dizendo que os líderes políticos desistiram e fugiram do país, assim como os militares que sequer lutaram. Ele citou mais uma vez os altos custos da ocupação norte-americana no país, o fato de que os norte-americanos pagam o salário das Forças Armadas afegãs e o equipamento dado para eles ao longo dos anos de treinamento. E para a gente falar mais sobre esse assunto, está aqui com a gente o deputado estadual, cientista político, professor Reni Ozzy Cukier. Tudo bem, Reni? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Contente. Seja muito bem-vindo aqui. Posso chamar de professor também, né? Professor Reni, é o seguinte, eu queria a tua avaliação sobre essa declaração do Biden, né? Como é que você vê toda essa história no Afeganistão? Você que estudou muito isso, você que tem um conhecimento gigantesco aí sobre o tema, mas eu quero saber, o governo Biden está começando, você acha que isso vai ficar marcado até as próximas eleições americanas no governo Biden como algo extremamente negativo? Acho que é assim, Paulo, a gente tem que fazer uma separação entre análises da decisão de sair do Afeganistão e a forma como foi feita. A discussão sobre ficar ou não no Afeganistão, ela é muito complicada e dificilmente dá para defender continuar lá. Essa mais longa guerra da história dos Estados Unidos, são 20 anos de guerra, 2,2 trilhões de dólares gastos com isso, inúmeras vidas e tal. A discussão ou a crítica que a gente pode fazer é a maneira como isso foi feita. Acho difícil sustentar uma defesa de continuar ali. E, assim, para onde que os Estados Unidos iria continuando ali? Teria que mandar mais soldados para ser mais efetivo, mas são 2 décadas de projeto de tentar reconstruir um país. E reconstruir um país é uma das missões mais difíceis que existem, porque cada país está num processo de autoconstrução. Então, alguém de fora fazer isso, acho que essa parte da política é acertada. E todos os últimos 3 presidentes americanos, eles aventaram essa possibilidade. E isso começou mais forte até com o Trump negociando com o Talibã, fazendo um acordo com ele que iria sair. Agora, como foi feito, já é uma discussão diferente. Tem alguns pontos que foram errados, no meu ver, que é a questão do Biden não ter coordenado com os outros aliados, né, dos Estados Unidos. Afinal de contas, eles ficaram lá lutando junto com os americanos nessa guerra. E ele só decidiu, vamos sair e pronto. Não vou conversar, o que vocês acham? Vamos fazer isso junto. Depois tem essa questão da forma como foi feita, que isso é o que nós estamos assistindo, as imagens do caos todo ali, obviamente porque foi desorganizado. E tem um dilema que não é simples, né? As pessoas estão assim, pô, mas como que os Estados Unidos faz isso? Você não podia debandar ou retirar, sair em debandada imediatamente e evacuar a embaixada, porque quando você faz isso, você dá um sinal claro, estamos abandonando o país. E aí o Talibã se sente mais seguro e o governo do Afeganistão fica mais temeroso. E, enfim, é você acelerar esse processo. Então, você não podia tirar todo mundo ali muito rápido. O que você fez? Você foi deixando até o último minuto. Mas ninguém esperava que as forças de segurança, ou esse é um dos erros talvez dos americanos, achar ou não perceber que eles iriam ser derrotados tão facilmente. Na verdade, eles desertaram, desistiram de lutar, não queriam lutar, não tinham motivação para lutar. Ô, Reni, mas o que faz agora, por exemplo? Então, agora nós já temos aí o Talibã assumindo o poder, estão lá, enfim, as pessoas querendo fugir do país. O que os Estados Unidos devem fazer agora? Bom, os Estados Unidos vão ter que sair de lá. E o máximo que eles têm que fazer é preservar a vida de todos os outros que eles têm que tirar de lá de dentro. Quem que eles têm que tirar? Proteger os refugiados. Os refugiados quem são? Quais são os refugiados que precisam ser protegidos? Aqueles que ajudaram o governo americano durante esses 20 anos. Tem tradutor, tem político, tem um monte de gente. Fala, Reni, qual que é o papel da ONU nessa história toda? Ontem eu vi um monte de gente questionando isso. Ah, mas e a ONU? Mas o que é a ONU? Cadê a ONU agora? Qual que é o papel da ONU numa situação como essa? Você trabalhou lá, né? Trabalhei no Conselho de Segurança.
O que acontece que as pessoas não têm essa clareza, Paulinha? A ONU, ela é uma organização intergovernamental. O que é isso? Ela faz o que os países querem que aconteça. Então, os países todos precisam sentar juntos e falar: temos que fazer alguma coisa com o Afeganistão. Tá bom, eles podem até concordar com isso, mas fazer o quê? Se os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, ficou 20 anos lá tentando consertar, construir o país, não conseguiu e decidiu sair, e ninguém mais quer ficar lá, historicamente a gente teve, ao longo de vários impérios que tentaram dominar o Afeganistão e não conseguiram, a ONU, assim, ela é muito menos relevante, porque ela não tem os recursos, ela não tem um exército, ela não tem meios para ir lá e resolver o que está acontecendo. Ela pode ficar mediando. Mas que tipo de mediação é essa? Com o Talibã? O Talibã é um grupo fanático, fundamentalista. Enfim, não tem negociação. Né? A ONU vai ficar ali tentando coordenar, conversar com os outros países. Vamos fazer alguma coisa. Alguém que tenha influência sobre o Talibã, peça para ele não fazer isso. O Talibã tem até dito que ele não vai perseguir quem está lá, mas ninguém acredita e a gente já tem várias evidências e histórias que estão acontecendo nesse momento de perseguição daqueles que estavam no poder, mulheres, enfim, toda a história que a gente já sabe no que o Talibã acredita, que é num governo religioso. Bruna. Professor, o que eu queria saber? Na verdade, o senhor disse, né? Ah, não, mas os Estados Unidos conseguiu dar um jeito no Afeganistão. Mas a gente vê que a China, que também está num processo de expansão, tem um projeto imperialista, ela se parece ter se acertado, ou pelo menos está procurando ter um consenso com o Talibã. Você acha que isso é possível, que a China, por ser também uma ditadura e não ter, como o Ocidente, essa exigência de que direitos humanos sejam respeitados, talvez consiga fazer algum tipo de parceria, já que ela tem talvez interesse por ela vender infraestrutura, por ela procurar mercado, ela se acertar ali para ter uma colaboração com o Afeganistão, coisa que os Estados Unidos não conseguiu? Essa pergunta é muito importante, Bruna, e é o seguinte: quando a gente olha para a história, os britânicos tentaram dominar o Afeganistão no momento da história que era o grande jogo, que era uma disputa com o Império Russo. Não conseguiram. Os soviéticos invadiram o Afeganistão e ficaram lá 10 anos, de 79 a 89. Não conseguiram. Os americanos vieram no século XXI, 2001, depois do ataque de 11 de setembro, por isso que eles vão para o Afeganistão, né? É importante a gente lembrar isso. 20 anos depois, não conseguiram. Agora, a China já acenou. A primeira coisa que ela fez foi reconhecer o governo do Talibã, o que é uma temeridade, é um problema. E qual a explicação da China fazer isso? A China tem uma província sua de Xinjiang, que tem os muçulmanos uigures, e que está acontecendo um genocídio. A China está aprisionando mais de 1 milhão de pessoas, enfim, só porque eles são muçulmanos. O que ela quer fazer? Ela quer se associar já com o Talibã, de alguma maneira, olhando para a história. Não, eu não vou lá ter presença militar, não vou derrubar o Talibã, vou ser amigo do Talibã, vou provavelmente financiar, dar dinheiro, desenvolver projetos juntos, desde que o Talibã não dê abrigo para os muçulmanos da província chinesa, que é o problema, onde os chineses estão lá no seu genocídio. É um movimento geopolítico estratégico. A região é importante para a China. A nova Rota da Seda passa pela Ásia Central, né? A China tem um projeto gigantesco de infraestrutura ali e o Afeganistão é uma peça importante dali. A China quer ter esse livre acesso, mas o projeto chinês da infraestrutura toda na Ásia Central também não está sendo mil maravilhas. Primeiro, muita corrupção. Depois, os chineses tomam espaços e querem vantagens que, às vezes, os próprios países que no começo acharam legal, depois não gostam mais. Então, não vai ser tão fácil assim para a China. Mas, óbvio, mostra o projeto de poder chinês, mostra a facilidade deles de se aliar com um grupo como o Talibã. E essa é uma realidade do mundo de hoje. Nas relações internacionais, talvez a China, sem dúvida, seja o maior problema para o mundo, ou o maior desafio que o mundo tem que lidar, o mundo democrático, o mundo ocidental. Aqui no Brasil, nós temos um puta aliado do Talibã. PCO. Partido da Causa Operária. Joel Pinheiro da Fonseca, a sua pergunta. Reni, eu queria trazer a discussão um pouco mais para o Brasil. Assim, o que um país como o Brasil pode fazer num caso desses? Talvez uma política de negociar e receber refugiados, não sei que possibilidades há para o Brasil. Mas eu queria te colocar também. Você hoje em dia é deputado estadual. Mas você, pelo menos até pouco tempo atrás, ambicionava aí um cargo federal, possivelmente, senador ou algum outro cargo de maior relevância nacional. E
pelo que eu vi, você rompeu aí com o Partido Novo e não se pretende mais se lançar para o Senado. É isso? Quando é que a gente vai ver você realmente decidindo e ajudando a definir sobre política brasileira? O Joel conseguiu emendar a coisa. Joel Pinheiro da Fonseca. Caramba! O Talibã do Senado Era Federal. Uma pergunta só, era uma pergunta só. Boa, Joel. Ô, Joel, vou fazer uma correção. Eu saí do processo seletivo. O meu projeto do Senado continua. Enfim, ainda estou no Novo, sou deputado, vou continuar cumprindo as minhas obrigações, meu compromisso, mas o projeto do Senado está vivo, super vivo. Eu acho que a gente precisa de uma renovação no Senado, no sentido de... Nós temos um problema geracional ali, a gente precisa de energia, pessoas que queiram ser senador para ser senador. E não que o Senado seja usado como um banco de reservas ou um lugar de aposentadoria, final de carreira, não tem mais outra eleição para eu concorrer, então vou para o Senado e fico ali esperando. A gente precisa, São Paulo precisa ter um Senado forte, ativo, com energia, com vontade de fazer. E eu acho que maximizar o impacto hoje no Brasil, o Senado é um lugar interessante, dado todo as conquistas que eu fiz aqui no Legislativo. Acho que eu trabalhei muito bem o Legislativo, que é uma casa colegiada, que é um lugar de composição, de articular, de negociar. Porque não é só você. Você tem um número ali na Assembleia, né, aqui no Estado de São Paulo, são 94. No Senado são 81. Então, você precisa conseguir construir coisas com os outros. E essa é parte do que eu acredito que eu estou entregando e da minha habilidade. Então, o projeto do Senado continua vivo. Você está articulando internamente. Eu estou buscando um lugar, uma plataforma, estou pensando qual é o caminho para eu levar isso adiante, entendeu? Eu estou realmente nessa missão agora. O reino é maior que o Partido Novo, esse é o ponto. E aí tem algumas cabeçadas que se dão ao longo da vida, certo, Joel Pinheiro da Fonseca? Não, acho interessante. Qual foi a coisa com o processo seletivo ali? Olha, eu acho que o Novo está num momento... Qual a vantagem competitiva do Novo? É um partido pequeno. Estruturas, grupos e organizações pequenas, elas são o quê? Elas são flexíveis, ágeis e muito coesas. Aí todo mundo fala assim, não, mas nunca vai existir unidade ou coesão máxima. Claro que não. Mas a gente precisa ter coesão e unidade mínima. E hoje nós temos um cenário político que ele está criando divisões internamente dentro do partido. E essa coesão e essa unidade fundamental, ela não está presente. E muitas discussões públicas, muitas desavenças públicas para um partido muito pequeno. Assim, não tem esse sentido. Se você é o MDB, se você, é o PSDB, se é um partido muito grande, é natural que tenha essa diversidade muito grande de opiniões. Eu acho que isso está desgastando. E tem uma ala que enxerga a possibilidade de se ter, por exemplo, uma candidatura própria a governador do estado e outra ala que defenderia, por exemplo, apoiar um Mamãe Falei, certo? Eu acho que assim, né, o mundo liberal, a renovação, essa galera que entrou nova na política, ela tem que estar junta. Nós estamos vivendo um momento muito crítico do Brasil. Nós temos polos populistas e nós temos que oferecer uma opção diferente. Então, eu não consigo entender essas divisões. Acho que a gente tem muito mais em comum, até mesmo dentro do Novo, do que divergência. Mas a gente passa muito tempo discutindo coisas que não são necessário. A gente tinha que estar formando uma grande aliança com todo mundo que quer uma opção política que não seja populista. Isso sim que a gente precisa. E não é isso que está acontecendo. Eu quero participar dessa construção disso. É isso que eu faço lá dentro. Eu não aprovaria 3 leis em 2 anos e meio. Não teria sido relator da reforma da Previdência, presidente da Comissão de Relações Internacionais, agora vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, vice-presidente da CCJ, se eu não fosse articulador, conversasse, se eu não construísse soluções coletivas. E eu não estou vendo isso acontecer, entendeu? Estou vendo a gente perder muito tempo com coisas que não são o essencial. Muito bem. Olha, gente, nós entrevistamos aqui no Morning Show o deputado estadual, professor, cientista político, Reni Ozzi Cuquier. E para quem quiser te seguir nas redes sociais, Instagram qual que é? Reni Ozzi Cuquier, meu nome, né? H-E-N. Puta nome difícil, hein? Nome fácil, né? Por isso que vocês podem no YouTube ver lá Professor Rock, que é H-O-C, são as iniciais. Que também estou postando um monte de vídeos sobre o que acontece no mundo. YouTube também, Professor Rock. YouTube, Professor É um canal Rock. legal. Isso, Eu vi um vídeo legal teu do Afeganistão, um vídeo inclusive Saiu longo, 30 ontem, minutos. Show de bola. Tá indo super bem. Muito bem, Reni, obrigado, viu? Obrigado, gente. Aí Prazer por ter estar participado aqui do Até Morning. mais. Valeu.